Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre oráculos. Eu sei que oráculos às vezes causam sensações diferentes nas pessoas. Alguns são curiosos, alguns se tornam dependentes dos oráculos, outros buscam revelações, outros sentem medo, e eu diria que medo por desconhecimento do que significa de fato um oráculo. Qual é o papel ou qual é a função que um oráculo tem de verdade, que não deveria nos assustar, mas pelo contrário, ele poderia servir simplesmente como um alerta, como trazendo uma mensagem de reflexão para o teu momento presente. Eu diria que é muito importante quando você busca uma resposta, você observar a interpretação e a mensagem que uma carta de um oráculo lhe traz, ok? Então, o que é que nós vamos, em primeiro lugar, desmistificar aqui? Um oráculo é alguma ferramenta que lhe traz informações, que lhe traz mensagens, que pode lhe trazer respostas. Eu diria que lhe trazer um norte, um guia, né? Não respostas definitivas, mas probabilidades, digamos assim. Talvez fique menos pesado, né? Então, nós temos... Qual é a diferença? Então, por exemplo, o tarô é um dos oráculos mais conhecidos. E o que nós temos então por oráculo? Oráculos são ferramentas. Tarô é uma das ferramentas que nós temos dentro, né? É uma ferramenta oracular. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o tarô Waite e tenho outros tipos de tarô, sendo que a diferença que existe entre um oráculo e o outro pode ser a estrutura da qual eles são constituídos. Então, por exemplo, um tarô, ele possui 78 cartas. Então, das quais 22 são arcanos menores e 56 são arcanos... Aliás, 22 são arcanos maiores e 56 são arcanos menores, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 tipos de tarôs que possuem as 78 cartas. Eu tenho o Waite, eu tenho o de Marsella, que é um tarô antigo. Ele data de 1709. Tenho esse tarô, que é um tarô minimalista. Então, o que muda de um para o outro são os desenhos, mas eles possuem as 78 cartas, ok? Muito bem. Isso é um tipo de oráculo, tarô. Eu tenho outras cartas que, mesmo levando o nome de tarô, não possui a mesma estrutura deste tarô tradicional. Eu tenho aqui tarô dos anjos, que eles têm outra estrutura, não são 78 cartas. Tenho tarô dos deuses hindus. Eu tenho... Cadê? Aqui. Eu tenho o tarô da fraternidade branca, que também tem uma outra constituição de cartas, ok? Então, tarô da fraternidade branca. Tenho o baralho cigano. Então, todos esses que eu mostrei para vocês são oráculos. Hoje eu uso muito também para trazer mensagens para os meus pacientes, umas cartas que foram canalizadas pelos arcturianos e que são chamadas de cards de Yanoshi, que são mandalas, são 144 mandalas, que eu trabalho quando eu faço a cura arcturiana com os meus pacientes. Na verdade, o sistema de cura arcturiana. Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui são tipos de oráculos
ligados a cartas. Vocês perceberam que todos os que eu mostrei para vocês são cartas, ok? Mas nós temos outros tipos de oráculos. Nós temos runas, nós temos a cafeomancia, que é a leitura da borra de café, nós temos a quiromancia, que é a leitura das mãos. Enfim, nós temos várias outras formas de oráculos, porque todas essas que eu citei para vocês trazem a astrologia, que faz a leitura de acordo com os astros, né? Quem nunca fez um mapa astrológico pode pesquisar para ver quem faz e fazer a leitura do seu, né, da sua vida ali, ok? Então, são oráculos são ferramentas que nos trazem mensagens, ok? Então, por que eu estou aqui falando isso para vocês hoje? A gente vê vários tarólogos toda semana tirando as cartas semanais para vocês, e muitas pessoas às vezes não compreendem o que é essa leitura, e às vezes têm medo por não conhecer, e outras desacreditam porque não conhecem a história do tarô. Se você for pesquisar, você vai ver que é um oráculo milenar e tem lá toda uma estrutura. Então, por exemplo, o tarô tem várias histórias, não se sabe exatamente aonde ele começou, mas tem uma forte tendência de que isso tenha sido muito forte no Egito, na Grécia. Na Grécia nós tivemos um templo que era conhecido, que era o templo de Delfos, e onde as pessoas iam para se consultar sobre os problemas que estavam vivendo, sobre a vida, enfim. Então, para vocês compreenderem que o que as cartas nos trazem, né, são alertas, são energias que você está vivendo ali naquele momento e que elas vão te trazer uma mensagem que cabe a você refletir qual é a mensagem que aquela carta naquele momento está lhe trazendo. Então, eu só queria compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento para tentar desmistificar isso e fazer com que vocês compreendam que não existe nada do mal ou nada que não seja não tenha sido estudado, né, milenarmente, vamos dizer assim, e eu costumo dizer que quando eu faço os meus atendimentos, eu não faço as leituras como os meus amigos tarólogos fazem normalmente. Eu faço muito a leitura terapêutica. Quando eu faço, dependendo da técnica que eu estou usando para atender, então, às vezes eu tiro 2 cartas para trazer uma mensagem para o meu cliente, assim que eu encerro ou logo no início da sessão, eu tiro as cartas para poder trazer uma mensagem, e é muito rico. E eu percebo várias vezes, né, eu faço vários atendimentos, então é difícil, eu diria para vocês que nunca aconteceu da carta que veio ser exatamente ligada ao problema que o paciente nos trouxe. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que sejam curiosos, não no sentido de se tornarem dependentes, mas de conhecer as mensagens, às vezes em momentos que você necessita, e absorver aí um pouco de lição com essa mensagem e refletir sobre o melhor caminho a seguir, ok? Então, já que nós estamos falando de oráculos, eu vou baixar aqui a câmera para vocês verem, eu vou dar uma embaralhada. Vamos tirar uma carta dos arcanos maiores, ok? Vamos tirar, ele já estava embaralhado, só estou dando mais uma embaralhada para poder vocês me acompanharem. E aí eu vou tirar aqui, vamos pedindo
para que venha uma mensagem para quem está nos assistindo, dizendo que a leitura é sempre atemporal. Se você entrar e assistir esse vídeo depois de muito tempo que ele foi gravado, não se incomode. Tenha a certeza de que ele veio, você abriu o vídeo para assistir no momento em que esta carta que nós vamos tirar aqui é aplicável a você. Então, ele é atemporal, ok? Então, vamos lá. Pedindo a energia para nós. Olha só quem veio. Já vamos falar sobre ela, ok? E agora vamos tirar uma carta dos arcanos menores. O que eu costumo dizer é que os arcanos maiores, eles trazem a energia principal, a mensagem principal. E os arcanos menores, eles nos trazem um caminho, algo que nós precisamos prestar atenção para poder seguir em frente, para poder fazer com que a carta principal realmente aconteça, ok? Aqui, como são mais cartas, eu vou tirar uma carta, vamos escolher aqui uma carta do meio. Olha só que maravilhoso. Vamos lá. Qual é a carta que nós tiramos aqui? A carta do louco. O louco, ele nos representa. É a carta número 0 do tarô. Ela representa o cliente, ela representa um momento em que ele bota a trouxinha nas costas e precisa se jogar. Precisa ter coragem para mergulhar no novo, para mergulhar no desconhecido. É muito fácil quando nós fazemos escolhas dentro de algo que nós já conhecemos, porque nós ficamos na zona de conforto. Difícil é mergulhar, né? Deixa eu botar para cá, porque fica mais fácil. Mergulhar no desconhecido. O louco, ele tá aí na beira de um abismo, tá? Ele tá aqui na beira de um abismo e ele tá pronto para se jogar. O cachorrinho tá lá tentando segurar ele. Aqui, ó. Aqui. Peraí, aqui. Aqui no cantinho, ó. Ele tá tentando segurar ele, mas ele vai se jogar e ele precisa se jogar. Então, entendam que neste momento, na leitura de hoje, nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos nos jogar no desconhecido, acreditar nesse desconhecido. E para isso, nós temos a carta do 10 de copas. O 10 de copas, os arcanos menores, eles são compostos igual a carta do baralho comum. Eles trazem os naipes de copas, espadas, ouro, espadas, copas. Às vezes ele me dá uns brancos, mas vamos lá. Copas representam as nossas emoções. Espada, o nosso mental. Ouros é o financeiro, é o fazer e acontecer, né? E paus, na verdade, assim, ouros é a colheita, né? É a prosperidade, é o que nós precisamos fazer para que as coisas, né? Como o dinheiro vem. Representa a prosperidade na nossa vida. E paus é ação. Eu preciso tomar uma atitude, senão não rola, né? Então são os 4 elementos. Quando eu pego o elemento espada, por exemplo, ele está ligado ao nosso mental. Então o mental, nós somos guiados por muitas crenças erradas. Uma das crenças, eu preciso ralar de trabalhar para ter dinheiro. Será? Né? Será que precisa mesmo? Porque foi isso que nos enfiaram na cabeça.
E às vezes as coisas não são exatamente assim, né? Então nós temos aqui o 10 de copas, que mostra um momento, né? É um momento em que, se eu me jogar, eu posso ter uma colheita, uma vida muito mais tranquila, muito mais em paz com a minha família. Então aqui nós vemos um casal e duas crianças. Então é um momento de celebração. Então eu preciso me jogar para que eu tenha esse momento de celebração. E às vezes nós temos medo. Às vezes nós ficamos ressabiados de dar o primeiro passo, de nos jogar nesse desconhecido. Então, a mensagem que eu tenho para vocês hoje do tarô é essa. Se jogue. Faça a mudança que precisa ser feita. Leve apenas o que te interessa nessa trouxinha que ele traz aqui nas costas. Seja leve, para que você possa ser feliz, para que você possa realmente... As taças, elas representam a emoção, né? Copas representam a nossa emoção. É onde as taças recolhem o líquido, né? E o líquido da água, que a água representa a emoção. Então é dela que nós estamos falando. E o 10, ele está no final, né? No fechamento do ciclo. Então, as cartas do baralho normal vão de 1 a 10 e depois vem as cartas da corte. É exatamente assim que funciona os tarôs, os arcanos menores, né? Então nós estamos aqui já no final para alcançar esse fechamento aí, dessa colheita familiar, de realizar os nossos desejos, e só precisamos ter coragem de nos jogar, ok? Então essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Eu vou me programar para colocar para vocês semanalmente aí, trazer algumas mensagens, tá? Não sempre do tarô, não sempre deste tarô, eu vou sempre alternar, para que vocês possam ouvir mensagens diferentes e possam refletir a respeito, ok? Então é isso, gente. O que eu tinha para hoje é esse recado, e meu intuito realmente aqui foi de pedir, né, para que vocês desmistifiquem o pensamento errado que muitos têm em relação ao tarô. Eu diria que isso já mudou muito, não só ao tarô, mas aos oráculos em geral. Isso já mudou muito, as pessoas hoje já conseguem lidar com essas informações de uma forma mais tranquila. E entender também que quando você faz uma leitura de tarô, ela tem uma validade por um período. Tem pessoas que dizem que por um período de 6 meses, mas é muito rápido a validade, né? Porque nós estamos mudando todos os dias, nós promovemos mudanças na nossa vida todos os dias. Cada dia que nós amanhecemos, nós tomamos decisões diferentes. Então, quando você faz uma leitura do tarô, você deve sempre observar o que aquelas cartas estão te trazendo e ir promovendo as mudanças, porque só nós é que podemos mudar a condução da nossa vida e fazer as nossas escolhas. Não depende de outras pessoas, depende de nós, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da informação, espero que vocês reflitam sobre ela e sobre as cartas que nós trouxemos hoje, ok? E até a semana que vem. Namastê!